Durante uma madrugada chuvosa em Lisboa, o Sr. Afonso, um empresário solitário, recebe por engano uma mensagem desesperada de Clara, uma mãe que só queria alimentar o pequeno Gabriel. Movido por algo maior que ele, Afonso decide procurar a remetente e acaba diante de uma realidade que nunca imaginou ao chegar ao bairro da Jamaica. Esse encontro improvável entre Afonso e Clara vai transformar suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de qual cidade você nos está vendo. Seja de Braga ou de Faro. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía forte sobre Lisboa naquela madrugada de quinta-feira. As gotas batiam insistentes contra as janelas do apartamento no 23º andar, criando uma melodia hipnótica que ecoava pelo ambiente luxuoso e silencioso. Antônio Fernandes estava acordado há horas, como de costume. O sono nunca fora generoso com ele, especialmente depois que sua mãe partira, deixando um vazio que nenhuma conquista profissional conseguira preencher. Aos 47 anos, Antônio construíra um império no setor da construção civil. Seu nome era respeitado nos círculos empresariais lisboetas, suas obras pontuavam a paisagem da cidade como marcos de excelência e inovação. Mas ninguém sabia o quanto aquele homem de sucesso praticava a caridade de forma discreta, ajudando instituições, patrocinando tratamentos médicos de crianças carentes, doando anonimamente para projetos sociais. Era uma forma silenciosa de honrar a memória da mulher que o criara sozinha, num bairro humilde de Marvila, ensinando-lhe que dinheiro sem propósito era apenas papel sem alma. Naquela madrugada, enquanto observava a cidade iluminada lá embaixo, seu telemóvel vibrou sobre a mesa de mogno. Antônio franziu o senho. Quem mandaria mensagem às 3 da manhã? Pegou o aparelho e leu o texto que acabara de chegar. As palavras, cheias de erros de digitação e ortografia, saltaram do ecrã como um grito desesperado pedindo socorro. Olá, por favor. Eu sei que a gente não se fala muito, mas eu estou desesperada. O Tiago está com fome e eu não tenho dinheiro para comprar o leite especial dele. Ele tem intolerância e só esse serve, por favor. Você pode me emprestar 50 euros? Eu juro que vou devolver, eu prometo, mas ele está a chorar tanto e eu não aguento mais ver meu filho passar fome. Por favor, me ajuda. Antônio releu a mensagem 3 vezes. Não conhecia ninguém com um filho chamado Tiago. Não reconhecia o número. Claramente era um engano. A pessoa que escrevera aquilo provavelmente digitara o número errado em seu desespero. O empresário poderia simplesmente responder informando o erro e voltar para sua insônia habitual. Seria o razoável a fazer, o esperado, o seguro. Mas algo naquelas palavras tocou uma corda profunda dentro dele. Talvez fosse o desespero genuíno que transbordava de cada frase mal escrita. Talvez fosse a imagem de uma criança chorando de fome, enquanto a mãe se via sem saída. Ou talvez fosse a lembrança da própria mãe, que tantas vezes passara noites em claro para garantir que ele tivesse o que comer, mesmo que ela mesma ficasse sem. Antônio levantou-se e caminhou até a janela panorâmica. A chuva continuava caindo. As luzes da cidade piscavam ao longe como estrelas terrestres. Ele fechou os olhos e fez algo que não fazia há muito tempo. Orou. Pediu um sinal, uma direção, uma certeza de que aquilo não era apenas coincidência, mas propósito. Quando abriu os olhos, a decisão estava tomada. Pegou o telemóvel novamente e, usando alguns contactos que tinha na área de tecnologia, conseguiu rastrear a origem aproximada do número. A mensagem viera de um bairro da Amadora, uma região que ele conhecia apenas de passagem, onde casas simples se amontoavam em ruas estreitas, onde a vida era dura e as oportunidades escassas. Antônio vestiu-se rapidamente. Calça de ganga escura, camisa simples, sapatilhas confortáveis. Nada que chamasse atenção. Pegou as chaves do carro menos chamativo que possuía, um sedã preto discreto, e saiu do prédio ainda sob a chuva que começava a amenizar. A cidade estava vazia naquele horário. As avenidas largas, normalmente congestionadas, agora pareciam pistas de corrida desertas.
Antônio dirigiu com determinação até uma farmácia 24 horas que conhecia. Um estabelecimento grande e bem sortido. Lá dentro, percorreu os corredores com atenção, enchendo o carrinho com latas de leite especial para bebés com intolerância, fraldas de vários tamanhos, toalhetes, pomadas, biberões esterilizados, chupetas, um pequeno cobertor macio e até alguns brinquedos apropriados para a idade. A atendente do caixa, uma senhora de meia idade com olhar cansado, mas gentil, sorriu ao ver a quantidade de produtos. "O seu bebê tem sorte de ter um pai tão dedicado", comentou ela, enquanto passava os itens. Antônio apenas sorriu de volta sem corrigir o equívoco. Pagou tudo em dinheiro, recusou a fatura e carregou os sacos até o carro. Consultou a morada que conseguira associar ao número de telefone e programou o GPS. 25 minutos de distância. 25 minutos que poderiam mudar tudo ou não significar absolutamente nada. O bairro era exatamente como ele imaginara. Ruas estreitas, casas modestas coladas umas às outras, muros baixos, portões simples. Algumas luzes ainda estavam acesas em algumas janelas. Cães ladraram à distância quando ele estacionou o carro em frente ao número que procurava. Era uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com uma janela frontal protegida por grades simples e um portão de ferro, que já conhecera dias melhores. Antônio pegou os sacos e caminhou até o portão. Respirou fundo. Ainda havia tempo para voltar atrás, para considerar aquilo loucura, para retornar à sua vida ordenada e previsível. Mas algo maior que a razão o impelia a continuar. Tocou a campainha. Demorou alguns minutos até que uma luz se acendesse no interior da casa. Passos apressados se aproximaram. Uma voz feminina, jovem e assustada, veio de dentro. "Quem é? Que horas são estas?" "Boa noite. Perdão pela hora. Eu recebi a sua mensagem", Antônio falou, mantendo a voz calma e respeitosa. Houve silêncio. Então, a porta se abriu apenas uma fresta, com a corrente de segurança ainda presa. Um rosto jovem apareceu na abertura, olhos castanhos arregalados, cabelos castanhos presos num coque desleixado, traços cansados de quem não dormia direito há semanas. Ela devia ter uns 24, 25 anos. Era bonita, apesar da exaustão que marcava suas feições. "Que mensagem? Eu não o conheço", disse ela, a voz misturando medo e confusão. "Você mandou uma mensagem pedindo ajuda para comprar leite para o seu filho Tiago. Chegou no meu telemóvel por engano, mas eu vim ajudar." Beatriz Rocha olhou para aquele homem desconhecido com incredulidade total. Ela lembrava-se vagamente de ter mandado uma mensagem no desespero da madrugada, mas nem se dera conta de que poderia ter digitado o número errado. O seu telemóvel era velho, o ecrã rachado dificultava a visão dos números. E agora ali estava um completo estranho de madrugada, dizendo que viera ajudar. "Isso não faz sentido. O senhor não me conhece. Por que viria até aqui?" Ela perguntou, a desconfiança transparecendo em cada palavra. "Porque o seu filho está com fome e eu posso ajudar. É simples assim." Antônio ergueu os sacos para que ela pudesse ver. "Trouxe leite especial, fraldas, algumas outras coisas. Não quero nada em troca. Só quero ter certeza de que a criança vai ficar bem." Do fundo da casa, um choro agudo de bebê cortou o ar. Beatriz fechou os olhos e Antônio pôde ver a dor atravessando seu rosto. Ela estava no limite. A vergonha de pedir ajuda, o medo de um estranho, a necessidade urgente de alimentar seu filho. Tudo se chocava dentro dela naquele momento. "Por favor", Antônio disse suavemente. "Eu entendo sua desconfiança. Eu faria o mesmo no seu lugar. Mas dê-me apenas alguns minutos. Deixe-me preparar o biberão para o Tiago e depois vou embora se você quiser. Sem compromisso, sem cobranças." Beatriz olhou para os sacos, para o homem, para os sacos novamente. De dentro da casa, Tiago continuava chorando. Ela tomou uma decisão que contrariava cada instinto de autopreservação que desenvolvera ao longo de anos difíceis. Tirou a corrente e abriu a porta. Antônio entrou numa sala pequena e limpa, apesar da pobreza evidente.
Os móveis eram velhos, mas bem cuidados. Não havia televisão. Apenas um sofá gasto, uma mesinha de centro e, num canto, um berço improvisado feito com uma caixa de madeira forrada com cobertores limpos. As paredes tinham manchas de umidade, mas estavam decoradas com desenhos infantis recortados de revistas. A cozinha é por aqui, Beatriz indicou, ainda mantendo distância, ainda processando a surrealidade da situação. Antônio seguiu-a até uma cozinha minúscula, um fogão de 2 bocas, um lava-loiça pequeno, um frigorífico que fazia um barulho preocupante. Ele colocou os sacos sobre a pequena mesa e começou a tirar os produtos. Beatriz observava cada movimento, pronta para reagir ao menor sinal de perigo. "Posso usar o lava-loiça para lavar o biberão?" Antônio perguntou, mostrando um dos biberões novos que comprara. Beatriz acenou com a cabeça, ainda muda de espanto. Ele lavou o biberão com cuidado, abriu uma lata do leite especial, leu as instruções na embalagem e preparou a mistura com a precisão de quem já fizera aquilo antes, ainda que noutra vida, para outro bebê que nunca chegara a nascer, de um casamento que nunca se concretizara. "Posso alimentá-lo?" Antônio perguntou quando terminou de preparar o biberão. Eu faço isso." Beatriz estendeu as mãos para pegar o biberão, mas Tiago estava no quarto, e ela hesitava em deixar aquele estranho sozinho na sua cozinha. Antônio entendeu o dilema. "Vou com você até o quarto. Entrego o biberão e espero na sala enquanto você o alimenta. Depois a gente conversa, se você quiser. Ou eu vou embora. O que for melhor para si." Eles caminharam até o pequeno quarto. Tiago estava no berço improvisado, o rostinho vermelho de tanto chorar. Quando viu o biberão, seus bracinhos estenderam-se instintivamente. Beatriz pegou o filho ao colo e sentou-se na beirada da cama estreita que ocupava quase todo o espaço do quarto. Antônio colocou o biberão em suas mãos e recuou. "Vou estar na sala", disse ele, saindo e fechando a porta. Parcialmente. Sentado no sofá velho, Antônio ouviu o choro de Tiago diminuir até cessar completamente, substituído pelos sons satisfeitos de um bebê finalmente se alimentando. Ele olhou ao redor da casa simples e sentiu algo se movimentar dentro de seu peito. Aquilo era real. Aquela era a vida real de milhares de portugueses. Não números em relatórios de responsabilidade social, não estatísticas em jornais. Era uma mãe jovem lutando sozinha para manter seu filho vivo e bem cuidado, apesar de todas as adversidades. Alguns minutos depois, Beatriz emergiu do quarto com Tiago dormindo em seus braços. Ela colocou-o de volta, no berço improvisado com uma delicadeza infinita, e voltou para a sala. Pela primeira vez, olhou para Antônio com algo diferente de medo ou desconfiança. Era gratidão misturada com confusão. "Obrigada", ela disse simplesmente, sentando-se na outra ponta do sofá, mantendo distância segura. "De nada, ele está melhor?" "Está a dormir. Fazia horas que ele chorava. Eu não sabia mais o que fazer." A voz de Beatriz falhou um pouco. "Eu trabalho como empregada de limpeza, mas este mês houve pouco serviço. O dinheiro mal deu para a renda e as contas. Eu tinha um pouco guardado para o leite dele, mas a lata acabou ontem e... Eu tentei pedir emprestado a uma amiga, mas acho que digitei o número errado." "Não foi engano", Antônio disse suavemente. "Foi exatamente como deveria ser." Beatriz olhou para ele com ceticismo. "O senhor não me conhece. Não conhece o meu filho. Por que faria isto? Ninguém faz algo assim sem querer nada em troca." Antônio recostou-se no sofá e olhou para o teto manchado de umidade. "A minha mãe criou-me sozinha. O meu pai abandonou-nos quando eu tinha 2 anos. Ela trabalhava em 3 empregos para me dar comida, roupa, escola. Muitas vezes, ela ficava sem comer para que eu pudesse comer. Ela ensinou-me que quando se pode ajudar alguém, ajuda-se, sem fazer alarde, sem esperar reconhecimento. Apenas ajuda, porque é o correto a fazer." "A sua mãe parece ter sido uma mulher incrível", Beatriz disse, sua voz suavizando um pouco. "Foi. Ela era tudo para mim." Antônio fez uma pausa. "Ela faleceu há 3 anos. Cancro. Não deu tempo nem de sofrer muito. Foi rápido, mas deixou um vazio enorme."
Sinto muito, Beatriz disse, e havia sinceridade em sua voz. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Lá fora, a madrugada começava a clarear, anunciando a chegada de um novo dia. Antônio levantou-se. Eu deveria ir, mas antes, quero deixar claro uma coisa. Nos sacos tem leite suficiente para algumas semanas, fraldas, algumas coisas que podem ajudar. Use sem culpa, não é empréstimo, não precisa devolver. É um presente para o Tiago. E se precisar de mais alguma coisa, o meu número está no seu telemóvel agora. Pode procurar-me. Beatriz também se levantou, e pela primeira vez, desde que ele chegara, seus olhos encheram-se de lágrimas. Eu não sei como agradecer. Isto é muito mais do que eu pedi. É mais do que eu merecia receber. Você merece tudo isto e muito mais. Você é uma mãe que está lutando para cuidar de seu filho. Não existe mérito maior que esse. Antônio caminhou até a porta e virou-se uma última vez. Cuide-se, Beatriz. E cuide do Tiago. Como sabe o meu nome? Ela perguntou, surpresa. Consegui rastrear o número. Desculpe a invasão. Precisava saber se era real, se não era um golpe ou algo assim. Beatriz assentiu, entendendo. Antônio abriu a porta e saiu para a rua que agora começava a despertar. Alguns vizinhos já abriam janelas. O cheiro de café começava a perfumar o ar. Ele entrou no carro e dirigiu de volta para o seu apartamento luxuoso. Mas durante todo o caminho, sua mente estava naquela casa humilde, naquele bebê que finalmente pudera dormir de barriga cheia, naquela mãe jovem que lutava com todas as forças para dar ao filho uma vida digna. Nos dias que se seguiram, Antônio não conseguiu tirar Beatriz e Tiago de sua cabeça. Trabalhava, atendia reuniões, assinava contratos milionários, mas uma parte de si permanecia naquela casa azul desbotada. Ele queria ajudar mais, mas sabia que precisava ser discreto, cuidadoso. Não podia simplesmente invadir a vida daquela mulher e impor sua vontade de ajudar. Ela tinha orgulho, tinha dignidade, e ele respeitava isso profundamente. Então, começou a deixar coisas na porta dela. Sempre de madrugada, sempre discretamente. Mais produtos para bebê, algumas roupinhas novas, brinquedos educativos apropriados para a idade de Tiago, às vezes até um saco com frutas, legumes e outros mantimentos. Nunca deixava bilhetes assinados, apenas mensagens anônimas escritas à mão. Para o Tiago, com carinho. Que ele cresça forte e feliz. Você é uma mãe incrível. Beatriz, por sua vez, ficava cada vez mais intrigada e admitia para si mesma, comovida. Ela sabia quem estava deixando aqueles presentes, é claro. Não podia ser outra pessoa. Mas a discrição, o cuidado em não expô-la, em não fazer com que se sentisse uma receptora de caridade, tocava-a profundamente. Aquele homem estava sendo genuíno. E isso a assustava, porque ela aprendera da pior forma possível que homens com recursos eram perigosos, que sempre queriam algo em troca, que nada na vida era de graça. Certa manhã de sábado, Beatriz decidiu que precisava saber mais sobre aquele misterioso benfeitor. Pediu a uma vizinha que cuidasse de Tiago por algumas horas e foi até uma loja de informática no centro. Digitou o nome dele na internet, o nome que ela vira impresso num dos cartões que caíra acidentalmente de um dos sacos. Antônio Fernandes. Os resultados da busca deixaram-na sem fôlego. Antônio não era apenas um empresário, era um magnata da construção civil. Seu nome estava associado a alguns dos maiores empreendimentos de Lisboa. Prédios luxuosos, condomínios de alto padrão, centros comerciais. Havia fotos dele em eventos beneficentes, sempre discreto, sempre nos fundos das imagens, nunca buscando holofotes. Artigos mencionavam suas doações anônimas, seu trabalho social silencioso. Um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas que escolhia usar sua fortuna para ajudar quem mais precisava. Beatriz saiu da loja com a cabeça girando. O abismo entre seus mundos era ainda maior do que ela imaginara. Ela, uma empregada de limpeza que ganhava para sobreviver, ele, um empresário que construía arranha-céus. O que aquele homem via nela? Por que se importava com seu filho? A gratidão que sentia era imensa,
mas também vinha acompanhada de um medo visceral. Medo de se acostumar com aquela ajuda e depois perdê-la. Medo de começar a depender e ser abandonada novamente. Medo de acreditar em bondade e descobrir que havia um preço escondido. Naquela mesma tarde, Beatriz estava no parque próximo à sua casa com Tiago no carrinho quando viu Antônio caminhando em sua direção. Ele estava vestido de forma casual, calça de ganga e uma t-shirt simples, óculos de sol escondendo parte do rosto. Quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu e acenou. Beatriz sentiu o coração acelerar. Que coincidência boa, Antônio disse, aproximando-se. Posso sentar-me? Beatriz acenou para o banco ao lado do carrinho. Tiago estava acordado, olhando curiosamente para o mundo ao redor, com seus olhos grandes e expressivos. Antônio sentou-se e olhou para o bebê com ternura genuína. Ele está maior, comentou, e muito bonito. Obrigada, Beatriz respondeu, a voz tensa. Eu queria agradecer por tudo o que tem feito, os presentes, a comida, tudo, mas eu preciso entender. Por quê? Antônio tirou os óculos de sol e olhou diretamente para ela. Seus olhos eram gentis, honestos. Porque posso? Porque quando vi sua mensagem, senti que era isso que eu deveria fazer. Não tem nada além disso, Beatriz. Não quero nada em troca. Não tenho segundas intenções. Só quero ajudar você e o Tiago a terem uma vida um pouco mais fácil. Mas o senhor não me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa. Poderia estar mentindo, poderia estar a usar-vos. Poderia. Antônio concordou. Mas não está. Vejo nos seus olhos, na forma como cuida do seu filho, na sua casa impecavelmente limpa, apesar de não ter quase nada. Você é uma pessoa de caráter. E pessoas assim merecem ser ajudadas. Beatriz sentiu as lágrimas ameaçando cair. Eu não quero acostumar-me com isto e depois perder. Eu não quero que o Tiago se acostume e depois o senhor desapareça. Já perdemos pessoas demais na vida. O pai dele, Antônio perguntou gentilmente. Beatriz assentiu, engolindo o nó na garganta. Quando descobriu que eu estava grávida, desapareceu. Disse que não estava pronto para ser pai, que eu deveria resolver isso sozinha. Bloqueou o meu número, mudou de cidade. Nunca mais tive notícias, e antes dele, houve outros que prometeram mundos e fundos e só queriam aproveitar-se. Aprendi a não confiar em promessas masculinas, especialmente de homens com dinheiro. Antônio ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Entendo sua dor e entendo sua desconfiança. Não vou prometer que nunca vou desaparecer, porque promessas vazias não significam nada, mas vou mostrar-lhe, com ações, que sou diferente. Não. Tenho pressa. Podemos ir devagar, você marca o ritmo. Se quiser que eu me afaste, eu me afasto. Se quiser que eu continue ajudando, eu continuo. Sem pressão, sem cobranças. Beatriz olhou para Tiago, que agora observava Antônio com interesse infantil. O bebê esticou os bracinhos na direção dele, um gesto espontâneo e inocente. Antônio olhou para Beatriz, pedindo permissão silenciosa. Ela hesitou apenas um segundo antes de acenar afirmativamente. Antônio pegou Tiago ao colo com cuidado, com a delicadeza de quem sabe que está segurando algo precioso e frágil. O bebê olhou para ele com curiosidade, tocou seu rosto com as mãozinhas pequenas e, para a surpresa de Beatriz, deu uma risadinha. Acho que ele gostou de si, ela comentou, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Bebés têm um instinto incrível para reconhecer pessoas boas, Antônio disse, embalando Tiago suavemente. Eles não se deixam enganar por aparências ou palavras bonitas. Eles sentem. Beatriz observou a cena com uma mistura de emoções que ela não conseguia nomear completamente. Havia ternura ali, naquele homem poderoso segurando seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Havia cuidado. Havia algo genuíno que ela não estava acostumada a ver. O senhor tem filhos? Ela perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre aquele homem que entrara em sua vida de forma tão inusitada. Antônio balançou a cabeça, um lampejo de tristeza cruzando seu rosto. Não. Quase tive há muitos anos. Estava noivo. Minha vida estava começando a dar certo nos negócios, ela engravidou.
Eu estava nas nuvens, planeando tudo, imaginando como seria ser pai. Mas ela teve uma complicação no 3º mês e perdeu o bebê. Foi devastador para nós dois. O relacionamento não sobreviveu à dor. Cada um lidou com a perda de um jeito diferente e acabamos por nos afastar. Ela casou-se com outro homem anos depois e tem filhos agora, pelo que sei. Alegro-me por ela. Quanto a mim, mergulhei no trabalho e nunca mais permiti que alguém chegasse tão perto. Até agora? Beatriz perguntou suavemente. Antônio olhou para ela, então para Tiago e sorriu. Até agora. Os encontros no parque tornaram-se uma rotina nos fins de semana seguintes. Beatriz e Tiago chegavam pela manhã e Antônio aparecia como se estivesse apenas passeando casualmente. Eles conversavam sobre tudo e nada. Ela contava sobre seus dias como empregada doméstica, as famílias para quem trabalhava, as histórias engraçadas e tristes que colecionava. Ele partilhava detalhes sobre seu trabalho, sobre os desafios de administrar uma empresa grande, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de funcionários e sócios. Beatriz começou a ver além da riqueza e da posição social. Via um homem que crescera na adversidade, que conhecia a fome e a luta, que não esquecera suas raízes apesar do sucesso. Um homem que tratava o porteiro de seu prédio com o mesmo respeito que tratava seus executivos. Um homem que preferia comer um petisco numa tasca a um jantar em restaurante estrelado. Antônio, por sua vez, admirava a força de Beatriz. Ela tinha apenas 24 anos, mas possuía uma maturidade forjada na dificuldade. Criara-se num lar religioso, com pais trabalhadores que sempre enfatizaram a importância da dignidade e do trabalho honesto. Quando engravidou aos 23, seus pais cristãos conservadores tiveram dificuldade em aceitar que ela teria um filho fora do casamento. O distanciamento foi doloroso, mas Beatriz escolheu seu filho acima de tudo. Eles ainda não conhecem o Tiago, ela contou uma tarde, enquanto observavam o bebê brincar com um chocalho colorido que Antônio trouxera. A minha mãe liga às vezes, pergunta como eu estou, mas sempre com aquela voz cheia de julgamento. O meu pai nem isso, para ele eu desonrei a família, como se criar meu filho com amor e dedicação fosse motivo de vergonha. Eles vão arrepender-se, Antônio disse com convicção. Um dia vão perceber que perderam tempo precioso com o neto por causa de orgulho e preconceito. E vão querer recuperar esse tempo, mas não vão conseguir. Acha que eu deveria procurá-los? Tentar uma reaproximação? Acho que deve fazer o que seu coração mandar. Mas não deveria implorar pela aceitação deles. Você não fez nada de errado. Teve um filho, está criando esse filho com amor, trabalhando honestamente para sustentar vocês dois. Isso é motivo de orgulho, não de vergonha. As palavras de Antônio ecoaram em Beatriz por dias. Ela percebeu que estava começando a ver a si mesma de forma diferente. Não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como uma guerreira que enfrentava cada dia com coragem. E parte dessa transformação se devia àquele homem que aparecera em sua vida como um anjo disfarçado de empresário. Tiago também estava mudando. O bebê, que antes era mais quieto e choroso devido à fome constante, agora estava se desenvolvendo bem. Ganhara peso, sua pele tinha um brilho saudável, seus olhos brilhavam de curiosidade e alegria. E claramente criara um vínculo especial com Antônio. Sempre que o via, esticava os bracinhos, dava gritinhos de alegria e só se acalmava quando estava em seu colo. Ele ama-o, Beatriz comentou um domingo enquanto caminhavam pelo Parque das Nações com Tiago, dormindo nos braços de Antônio. Nunca o vi apegar-se assim a alguém. O sentimento é mútuo, Antônio respondeu, olhando para o bebê com ternura profunda. Não sei explicar, Beatriz, mas quando olho para ele, sinto uma conexão que vai além da lógica, como se ele fosse meu de alguma forma. Sei que sou estranho. Não sou estranho, ela disse baixinho. Soa bonito. Foi numa terça-feira à noite que tudo mudou. Beatriz estava em casa. Tinha acabado de dar banho em Tiago, quando percebeu que ele estava mais quente que o normal. Colocou a mão na testa do bebê e sentiu o calor febril. O pânico instantâneo a dominou. Tiago nunca ficara doente antes. Ela não sabia o que fazer.
Deu-lhe o xarope para a febre que tinha em casa, mas a febre não baixava. O bebê começou a chorar, um choro diferente de dor e desconforto. Beatriz ligou para o centro de saúde, mas era noite e as urgências estavam lotadas. Disseram que ela precisaria esperar horas para ser atendida, horas que ela sentia que não tinha. Sem pensar, pegou o telemóvel e discou o número de Antônio. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. Ele atendeu no segundo toque. Beatriz, tudo bem? Antônio, o Tiago está com febre alta e eu não sei o que fazer. O xarope não está a fazer efeito e ele está a chorar muito, e eu estou com tanto medo. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas. Respira fundo. Vou aí agora. Já saio. 10 minutos. A voz dele era firme, segura, exatamente o que ela precisava ouvir. Antônio chegou em menos de 10 minutos. Ele entrou na casa e foi direto até onde Beatriz estava com Tiago ao colo. O bebê estava vermelho, chorando fracamente, claramente mal. Antônio tocou sua testa e franziu o senho. Vamos ao hospital, agora. Pega uma muda de roupa para ele e para si. Vamos. Mas o hospital público vai demorar horas e eu não tenho dinheiro para particular. Beatriz começou, mas Antônio a interrompeu gentilmente. Vamos ao pediatra particular que atende o meu sobrinho. Ele é excelente e fica aqui perto. Não se preocupe com dinheiro agora. O importante é cuidar do Tiago. No carro, enquanto Antônio dirigia com habilidade pelas ruas de Lisboa, Beatriz segurava Tiago e tentava acalmá-lo. O bebê choramingava baixinho, e cada som doía no coração da mãe como uma punhalada. Vai ficar tudo bem, Antônio dizia, alternando o olhar entre a estrada e o retrovisor, onde via mãe e filho. O doutor Francisco é o melhor. Vai descobrir o que é e vai tratar. A clínica era discreta, mas claramente de alto padrão. Quando chegaram, Antônio simplesmente falou com a recepcionista e minutos depois estavam numa sala de consulta confortável e bem equipada. O Dr. Francisco era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhar gentil e experiente. Antônio, quanto tempo? Ele cumprimentou o empresário, mas rapidamente focou sua atenção em Tiago. E quem é este jovem guerreiro? Tiago, filho de uma amiga muito especial. Está com febre alta que não responde ao antitérmico. Dr. Francisco examinou Tiago com cuidado e competência. Verificou temperatura, ouvidos, garganta, ausculta pulmonar. Beatriz respondia suas perguntas sobre sintomas, alimentação, histórico. O médico era atencioso e tranquilizador. É uma otite, ele finalmente diagnosticou. Bastante comum em bebês desta idade. Vou prescrever um antibiótico e um anti-inflamatório. Com o tratamento correto, em 48 horas ele já estará bem melhor. Mas precisamos monitorizar. Quero vê-lo novamente daqui a 3 dias. Beatriz sentiu o alívio inundando seu corpo. Obrigada, doutor, muito obrigada. Na farmácia da própria clínica, Antônio comprou todos os medicamentos prescritos e alguns outros itens que o médico sugeriu. Quando foram pagar a consulta, ele já havia resolvido tudo discretamente. Beatriz tentou protestar, mas ele apenas balançou a cabeça. Hoje não, Beatriz. Deixa-me cuidar disso. Você já está preocupada demais. Não precisa de se preocupar com dinheiro também. No caminho de volta para casa, já com Tiago medicado e mais calmo, Beatriz chorou silenciosamente no banco do passageiro. Não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão, de alívio, de uma emoção tão profunda que ela não tinha palavras para descrever. Obrigada, ela disse quando chegaram em frente à sua casa na Amadora. Obrigada por atender a minha ligação, por largar tudo e vir, por cuidar dele como se fosse seu filho. Eu nunca vou esquecer isto. Antônio olhou para ela com uma intensidade que fez o coração de Beatriz acelerar. Não precisa de agradecer. Foi exatamente onde eu queria estar. Não há lugar onde eu preferisse estar a não ser aqui, ajudando você e o Tiago. Ele insistiu em entrar e ajudá-la a dar a primeira dose de medicamento. Ficou até ter certeza de que o bebê estava confortável e dormindo. Só então se preparou para ir embora. Qualquer coisa, qualquer mudança,
Você liga-me. Não importa a hora. Eu venho, ele disse na porta. Eu sei. E isso significa mais do que o senhor imagina. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. A barreira invisível que Beatriz mantinha começou a desmoronar. Ela percebeu que Antônio não era uma ameaça, não era alguém que queria aproveitar-se dela. Era alguém genuinamente preocupado com o bem-estar dela e de seu filho, alguém em quem ela podia confiar. Os encontros no parque continuaram, mas agora também aconteciam noutros lugares. Antônio levava Beatriz e Tiago para passeios que ela nunca imaginara fazer. Um sábado, foram ao Jardim Zoológico de Lisboa. Tiago ficou maravilhado com os animais, especialmente os macacos que faziam caretas engraçadas. Beatriz riu mais naquele dia do que rira em anos. Outro fim de semana visitaram o Museu do Desporto. Ainda que Tiago fosse pequeno demais para entender, Antônio queria que ele começasse a ter experiências enriquecedoras desde cedo. É sobre criar memórias, ele explicou. Mesmo que ele não se lembre conscientemente, essas experiências moldam quem ele se vai tornar. Beatriz começou a perceber que estava vendo Antônio de uma forma diferente. Não era mais apenas gratidão que sentia. Era admiração. Era afeição. Era algo que ela tentava negar, mas que crescia a cada encontro, a cada conversa, a cada vez que via aquele homem poderoso ajoelhar-se no chão para brincar com seu filho. Uma tarde de domingo, estavam no Parque das Nações. Tiago estava ao colo de Antônio, os dois observando os barcos no Tejo. Beatriz observava-os de um banco próximo. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era uma cena tão perfeita, tão parecida com uma família de verdade, que o coração de Beatriz doeu. Está tudo bem? Antônio perguntou, notando a expressão em seu rosto. Estava só a pensar, ela disse hesitante, sobre como a vida pode mudar de formas inesperadas. Há 2 meses, eu estava sozinha, desesperada, sem saber como ia conseguir alimentar o meu filho. E agora? Antônio incentivou. E agora sinto que tenho alguém, que não estou mais sozinha, e isso assusta-me tanto quanto me alegra. Antônio sentou-se ao lado dela, com Tiago ainda em seu colo. Por que a assusta? Porque tenho medo de me acostumar. Tenho medo de começar a depender desta felicidade e depois perdê-la. Tenho medo de acordar um dia e o Senhor ter desaparecido, e eu ter que explicar ao Tiago por que aquele homem que ele ama como um pai não vem mais nos ver. Beatriz, olhe para mim. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar sincero dele. Eu não vou desaparecer. Não. É sobre caridade. Não é sobre pena. É sobre vocês dois terem se tornado parte essencial da minha vida. Quando acordo de manhã, penso em vocês. Durante o dia, dou por mim a sorrir lembrando de algo engraçado que o Tiago fez ou de algo que você disse. À noite, antes de dormir, agradeço por ter recebido aquela mensagem errada que mudou tudo. Vocês preencheram um vazio que eu nem sabia que tinha. Mas e se não der certo? E se o senhor perceber que somos mundos muito diferentes? O senhor é um empresário de sucesso. Frequenta lugares que eu nem sei que existem, conhece pessoas importantes. Eu sou uma mulher que faz limpezas com o secundário incompleto, que mora numa casa alugada onde o teto chove quando a tempestade aperta. E você acha que isso importa para mim? Antônio perguntou, sua voz carregada de emoção. Beatriz, passei os últimos 15 anos cercado de pessoas do meu nível social. Mulheres com diplomas de universidades caras, carreiras brilhantes, roupas de marca. Sabe o que faltava em todas elas? Autenticidade, caráter, força verdadeira. Você tem mais valor no seu dedo mindinho do que todas elas juntas. Você cria um filho sozinha, trabalha duro, mantém sua dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Isso é muito mais impressionante do que qualquer diploma ou conta bancária. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. Eu não sei se mereço isto. Não sei se mereço o Senhor. Você merece isto e muito mais, e eu vou passar o resto da minha vida provando isso para si, se você me deixar. O coração de Beatriz batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir.
O que está a dizer? Estou a dizer que me apaixonei por si. Não sei exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sido naquela primeira noite, quando vi a força e a vulnerabilidade misturadas em seus olhos. Talvez tenha sido no parque, quando você riu pela primeira vez e o mundo pareceu mais brilhante. Ou talvez tenha sido gradual, um pouquinho a cada dia, até que um dia acordei e percebi que você e o Tiago eram tudo o que eu queria. Não estou pedindo nada agora, só estou sendo honesto sobre o que sinto. Beatriz ficou sem palavras. Parte dela queria correr, proteger seu coração, evitar a possibilidade de ser magoada novamente. Mas uma parte maior, uma parte que estava cansada de ter medo, queria entregar-se àquele sentimento, acreditar que histórias de amor verdadeiro podiam acontecer na vida real, não apenas em filmes. Eu também estou a apaixonar-me pelo Senhor. Ela finalmente admitiu, a voz tremendo. E isso apavora-me porque já fui magoada antes, já acreditei em promessas que não foram cumpridas. Mas quando estou consigo, quando vejo como trata o meu filho, como me trata, quero acreditar que é possível. Quero acreditar em nós. Antônio segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Tiago, como se percebesse a importância do momento, olhou para os dois e deu uma risadinha batendo palminhas. Eles riram, a tensão, quebrando-se. Podemos ir devagar, Antônio sugeriu. Sem pressa, construindo isto juntos no nosso ritmo. O que acha? Acho que sim. Acho que quero tentar. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles floresceu de forma natural e bonita. Antônio continuou sendo respeitoso, nunca pressionando, sempre deixando Beatriz estabelecer os limites. Ele entendia que ela precisava de tempo para confiar plenamente, para acreditar que aquilo era real e duradouro. Levava-a para jantares em lugares simples, onde ela se sentia confortável. Pizzarias, pequenos restaurantes de bairro, tascas modernas, lugares onde podiam conversar sem o peso de ambientes muito formais. Ela gradualmente começou a abrir-se mais, contando sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro de Tiago. Quero que ele estude, ela dizia uma noite enquanto partilhavam uma pizza numa esplanada modesta. Quero que ele tenha todas as oportunidades que eu não tive. Quero que escolha o que quer ser, não por necessidade, mas por paixão. Ele vai ter tudo isso, Antônio assegurou. Vou garantir pessoalmente. Não é sua responsabilidade, Beatriz protestou, ainda lutando contra o hábito de recusar ajuda. E se eu quiser que seja? E se eu quiser fazer parte da vida dele de todas as formas possíveis? Beatriz olhou. Para ele o coração acelerando. O que o senhor está a sugerir? Estou a sugerir que talvez seja a hora de pararmos de fingir que isto é temporário. Estou a sugerir que admitamos que o que temos é especial, é real e merece ser levado a sério. Antônio, não precisa de responder agora. Só pense no que eu disse. Pense na possibilidade de construirmos algo permanente juntos, você, eu e o Tiago. Uma família de verdade. A palavra família ecoou na mente de Beatriz por dias. Era tudo o que ela sempre quis para seu filho. Uma família estável, amorosa, presente. Alguém que fosse uma figura paterna, que ensinasse coisas de homem para homem, que estivesse lá para todos os momentos importantes. E Antônio já era isso. Já tratava Tiago como filho, já estava presente em todas as etapas do desenvolvimento do bebê. Certa manhã, Beatriz acordou com uma clareza absoluta. Pegou o telemóvel e ligou para Antônio. Bom dia, ele atendeu, a voz ainda rouca de sono. Quero tentar, ela disse sem rodeios. Quero construir uma família consigo. Quero que sejamos reais, oficiais, verdadeiros. Não sei como vai ser, não sei todos os passos, mas sei que quero tentar. Consigo. O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então Antônio respondeu, a voz carregada de emoção. Você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo. A decisão de Beatriz de entregar-se completamente àquela relação marcou o início de uma nova fase em suas vidas. Antônio, respeitoso como sempre, não precipitou nada. Continuaram encontrando-se regularmente, mas agora havia uma leveza diferente entre eles. Não mais a tensão da incerteza,
mas a tranquilidade de quem sabe que está construindo algo sólido. Foi Antônio quem sugeriu que Beatriz conhecesse seu apartamento. Não quero que se sinta pressionada, ele disse cautelosamente. Mas gostaria que visse onde moro, conhecesse mais sobre minha vida. Podemos ir durante o dia, quando se sentir confortável. Beatriz aceitou, curiosa, mas também nervosa. Sabia que o apartamento seria luxuoso, mas nada a preparou para a realidade. Quando as portas do elevador privativo se abriram diretamente no hall de entrada da cobertura, ela ficou sem palavras. O espaço era enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de Lisboa e do Rio Tejo. Móveis de design, obras de arte nas paredes, uma decoração impecável. É muito grande, ela comentou segurando Tiago ao colo, sentindo-se minúscula naquele ambiente imenso. É vazio, Antônio corrigiu, olhando ao redor como se visse o lugar pela primeira vez. Sempre foi só um local para dormir, nunca foi um lar. Um lar precisa de vida, de risos, de amor. Isto aqui é só um apartamento caro. Ele levou-a para conhecer cada cômodo. O escritório repleto de estantes de livros, a cozinha moderna que ele raramente usava, o terraço com jardim onde poderia instalar brinquedos para Tiago. E então, com alguma hesitação, abriu a porta de um quarto que mantinha sempre fechado. Era um quarto decorado para bebê. Berço de madeira nobre, móveis delicados, uma poltrona de amamentação no canto, prateleiras com alguns peluches ainda com etiquetas. Tudo coberto por uma fina camada de pó, congelado no tempo. Era para ser o quarto do meu filho, Antônio explicou a voz pesada. Quando a minha noiva perdeu o bebê, eu não consegui desfazer isto. Tranquei a porta e nunca mais entrei. Até hoje. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Aproximou-se de Antônio e segurou sua mão. Ele teria sido muito amado. Teria sido, Antônio concordou. Mas talvez tudo aconteça por uma razão. Talvez eu precisasse esperar. Esperar. Por si. Esperar pelo Tiago. Olhando para o quarto, uma ideia começou a formar-se na mente de Antônio. E se transformássemos este espaço em algo novo, não apagar o passado, mas honrá-lo criando um futuro? Podemos redecorar juntos, fazer daqui o quarto do Tiago quando vocês estiverem aqui. Quando estivermos aqui, Beatriz repetiu, surpresa. Eventualmente, quando se sentir pronta. Não agora, não amanhã. Mas um dia, espero que você e o Tiago façam deste apartamento ou de qualquer casa que escolhermos juntos o nosso lar. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Beatriz ainda morava em sua casinha. Alugada na Amadora, ainda trabalhava arduamente. Ainda mantinha sua independência. A ideia de mudar para aquele mundo de luxo deixava-a insegura. Tenho medo de perder quem eu sou, ela confessou. Tenho medo de me tornar alguém que não reconheço. Você nunca poderia deixar de ser você mesma, Antônio assegurou. Sua essência, sua força, seu caráter, isso não muda por causa de morada ou conta bancária. E eu nunca, jamais, quereria que você mudasse. É exatamente quem você é que me fez apaixonar. Nas semanas seguintes, eles trabalharam juntos na transformação do quarto. Beatriz escolheu cores alegres, temas educativos, decorações que estimulavam o desenvolvimento infantil. Antônio contratou os melhores profissionais, mas foi Beatriz quem deu a alma ao espaço. Cada detalhe refletia amor e cuidado. Enquanto isso, a rotina dos três continuava solidificando-se. Antônio começou a buscá-la no trabalho algumas vezes por semana. Conheceu as famílias para quem ela trabalhava e, discretamente, garantiu que elas a valorizassem adequadamente. Beatriz nunca soube que era ele por trás dessas melhorias de contrato. Tiago completou 9 meses e estava cada vez mais esperto e ativo. Começou a gatinhar, explorar o mundo ao seu redor com curiosidade insaciável. E Antônio estava presente em cada marco importante. Foi ele quem viu os primeiros passinhos cambaleantes de Tiago, segurando o bebé pelas mãozinhas e comemorando como se fosse a maior conquista do mundo. "Viste? Viste?" Antônio exclamava, com mais entusiasmo que o próprio Tiago. "Ele andou 4 passos. Beatriz, viste?" Ela ria da empolgação dele,
do amor puro e genuíno que transparecia em cada gesto. Era impossível negar que Antônio amava Tiago como um pai ama um filho. E Tiago correspondia com igual intensidade, chamando Antônio de Beto em sua tentativa infantil de pronunciar o nome. Foi numa sexta-feira à noite, durante um jantar simples na casa de Beatriz, que Antônio trouxe à tona um assunto delicado. Precisamos conversar sobre o futuro do Tiago. Ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Especificamente sobre sua situação legal. Beatriz tensionou. O que quer dizer? O nome do pai dele não está na certidão de nascimento, certo? Não está. Ele desapareceu antes do Tiago nascer. Nunca demonstrou interesse em ser pai. E isso preocupa-a para o futuro dele? Claro que preocupa. O Tiago vai crescer e fazer perguntas. Vai querer saber quem é o pai, porque ele não está presente. E eu não sei como vou explicar que o pai dele simplesmente não quis saber de sua existência. Antônio respirou fundo, preparando-se para o que ia dizer. E se ele tivesse um pai presente? Alguém que o ama, que está aqui todos os dias, que quer fazer parte de cada momento de sua vida? Alguém que quer assumir oficialmente essa responsabilidade? Beatriz olhou para ele, o coração disparando. Antônio, o que está a dizer? Estou a dizer que quero adotar o Tiago. Quero ser legalmente o pai dele. Quero que ele tenha o meu nome, meus direitos, minha proteção completa. Não apenas como uma figura paterna informal, mas como pai, de facto e de direito. As lágrimas caíram livremente pelo rosto de Beatriz. O senhor tem certeza? É uma responsabilidade enorme. É para sempre. Tenho certeza absoluta. Beatriz, eu já amo este menino como se fosse meu filho biológico. Já penso nele como meu filho. Já planeio meu futuro, incluindo-o em cada passo. A única coisa que falta é o papel oficial. E eu quero esse papel. Quero poder tomar decisões médicas se necessário. Quero poder matriculá-lo na escola. Quero que ele saiba, sem sombra de dúvida, que tem um pai que o escolheu, que o quis, que lutou para fazer parte de sua vida. Mas e quanto a nós? E se um dia não der certo entre a gente? O senhor ainda quereria essa responsabilidade? Antônio segurou as mãos dela firmemente. Beatriz, preciso dizer-lhe algo importante. Minha relação com o Tiago não depende da minha relação consigo. Claro que espero, com todo o meu coração, que fiquemos juntos para sempre. Mas se, por algum motivo que não consigo imaginar, não ficarmos, eu ainda quero ser o pai do Tiago. Ainda quero fazer parte da vida dele. Este compromisso é com ele, independente de qualquer outra coisa. A declaração tocou Beatriz profundamente. Não era sobre possuí-la através do filho. Era sobre amar genuinamente aquela criança, independente das circunstâncias. Eu preciso pensar, ela disse, ainda processando tudo. Não é que eu não confie em si, é que isto é enorme. É mudar legalmente a vida do meu filho. Preciso ter certeza de que é o melhor para ele. Entendo perfeitamente. Pense com calma. Não tenho pressa. A oferta não tem prazo de validade. Beatriz passou os dias seguintes ponderando. Conversou com algumas amigas próximas, com a vizinha que cuidava de Tiago às vezes. Todas disseram a mesma coisa. Tiago tinha sorte. Tinha um homem maravilhoso querendo ser seu pai. Um homem que não apenas tinha recursos para dar-lhe uma vida confortável, mas que genuinamente o amava. A decisão cristalizou-se uma tarde, quando Beatriz estava no jardim com Tiago. O bebê viu um homem jogando bola com uma criança mais velha e apontou animadamente. Beto, Beto! Ele gritou, confundindo qualquer homem alto com a figura paterna que conhecia. Naquele momento, Beatriz entendeu. Tiago já via Antônio como pai. E negar a ele a formalização dessa relação seria negar ao seu filho a segurança e o amor que ele merecia. Naquela noite, ligou para Antônio. Quero que adote o Tiago. Quero que seja o pai dele oficialmente. Ele já o ama como pai. O senhor já o ama como filho. Vamos oficializar isto. A alegria na voz de Antônio era palpável. Você tem certeza? Absoluta? Absoluta. Vamos começar o processo. Os meses seguintes foram preenchidos com papelada,
entrevistas com assistentes sociais, visitas domiciliárias. O processo de adoção era complexo, mas Antônio contratou os melhores advogados para garantir que tudo fosse feito corretamente. Durante todo o processo, ficou claro para todos os envolvidos que aquela era uma situação especial. Um homem que genuinamente queria ser pai, uma mãe que apoiava completamente a decisão, e uma criança que claramente tinha um vínculo profundo com o futuro pai adotivo. Foi durante esse período que Antônio percebeu que faltava uma peça fundamental no quebra-cabeças. Ele e Beatriz estavam construindo uma família, mas não estavam oficialmente juntos. Ele amava-a com cada fibra de seu ser, queria passar o resto da vida ao lado dela, e queria fazer isso da maneira certa, tradicional, com todo o compromisso e seriedade que ela merecia. Começou a planear em segredo, conversou com joalheiros, escolheu o anel mais bonito que encontrou. Não o mais caro, mas o mais significativo. Uma aliança de ouro branco com um diamante modesto, delicado, perfeito para a mulher prática e sem ostentação que Beatriz era. Planeou o momento com cuidado. Não queria nada espalhafatoso ou público que a deixasse desconfortável. Queria algo íntimo, especial, cheio de significado. Escolheu o Parque das Nações, o local onde se encontraram pela primeira vez após aquela madrugada chuvosa, onde construíram os alicerces de sua relação, onde Tiago deu seus primeiros passos, onde tantas conversas importantes aconteceram. Num sábado de tarde, convidou Beatriz para um piquenique. Ela achou estranho, pois nunca tinham feito isso. Antes, mas concordou, intrigada. Antônio preparou tudo pessoalmente. Uma cesta com iguarias que ele sabia que ela amava, pão de queijo, que ela adorava, brigadeiros, frutas frescas, sumo natural, uma toalha xadrez para estender na relva, alguns brinquedos para Tiago. Escolheram um local sob uma árvore frondosa, com vista para o rio onde costumavam observar os barcos. Tiago brincava alegremente com os brinquedos novos que Antônio trouxera. Beatriz saboreava um lanche e observava a cena com contentamento. "Isto é perfeito", ela comentou. "Não preciso de restaurantes caros ou festas luxuosas. Isto aqui, nós três, é tudo o que eu preciso." "É exatamente por isso que eu a amo", Antônio disse, sua voz carregada de emoção. Ele levantou-se e, para surpresa de Beatriz, ajoelhou-se na relva em frente a ela. Tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. O coração de Beatriz disparou. "Beatriz Rocha", ele começou, a voz tremendo ligeiramente. "Há alguns meses recebi uma mensagem que mudou minha vida completamente. Pensei que era um erro, um engano do destino, mas agora sei que foi o universo, ou Deus, ou o que quer que governe nossas vidas, direcionando-me para onde eu sempre deveria estar. Consigo. Com o Tiago. Construindo. Uma família." Lágrimas já escorriam pelo rosto de Beatriz. Tiago, percebendo que algo importante estava acontecendo, parou de brincar e observava com seus olhos grandes e curiosos. "Você ensinou-me o que é amor verdadeiro. Não o amor dos filmes, perfeito e sem complicações, mas o amor real, que se constrói dia após dia, que supera medos e inseguranças, que escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Você mostrou-me que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Que uma pessoa pode ter tudo e não ter nada, ou não ter nada e ter tudo. E você, com sua força, sua dignidade, seu amor incondicional por seu filho, você tem tudo o que realmente importa." Antônio abriu a caixinha, revelando o anel delicado que brilhava sob a luz da tarde. "Casa comigo, Beatriz. Deixa-me ser não apenas o pai do Tiago legalmente, mas teu marido oficialmente. Deixa a gente construir uma família de verdade, com papéis, compromissos, votos. Não prometo uma vida perfeita, porque perfeição não existe. Mas prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins. Prometo honrar-te, respeitar-te, amar-te e ao Tiago todos os dias da minha vida. Queres casar comigo?" Beatriz estava chorando, tanto que mal conseguia falar. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que doía. Ela olhou para Antônio, para o anel, para Tiago, que observava a cena com interesse infantil,
e então de volta para Antônio. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, eu caso contigo. 1000 vezes sim. Antônio deslizou o anel em seu dedo. Encaixou-se perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Ele levantou-se e puxou-a para um abraço apertado. Tiago, não querendo ficar de fora, estendeu os bracinhos e os dois incluíram-no no abraço, os três juntos, unidos, uma família em todos os sentidos. Beto! Mamã! Tiago balbuciava, batendo palminhas, como se entendesse a importância daquele momento. Isso mesmo, campeão, Antônio disse, pegando-o ao colo. Agora somos uma família de verdade. Papá, mamã e tu. As palavras papá e mamã soaram tão naturais, tão certas, que Beatriz sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Nas semanas seguintes, começaram os preparativos para o casamento. Beatriz queria algo simples, íntimo. Não queria espetáculo ou ostentação. Antônio concordou plenamente. Afinal, o que importava não era a grandiosidade do evento, mas o significado do compromisso que estavam assumindo. Decidiram fazer a cerimônia numa pequena capela que Beatriz frequentava ocasionalmente na Amadora. Era um lugar humilde, com bancos de madeira simples e uma decoração singela, mas era onde ela se sentia em casa. A lista de convidados era pequena. Alguns colegas próximos de Antônio, as amigas de Beatriz, a vizinha que cuidava de Tiago, o doutor Francisco e sua esposa. E após muita hesitação, Beatriz decidiu convidar seus pais. Pode ser que eles não venham, ela disse a Antônio, a voz carregada de dor antiga. Pode ser que recusem, mas preciso tentar. Preciso dar a eles a chance de conhecer o neto, de ver que eu construí uma vida boa, digna. Qualquer que seja a decisão deles, estarei ao seu lado, Antônio assegurou. O convite foi enviado. Uma semana se passou em silêncio. Beatriz já havia desistido de receber resposta quando, uma tarde, seu telemóvel tocou. Era sua mãe. Beatriz. A voz da mulher mais velha soava diferente, menos dura, mais suave. Mãe, recebemos o convite. O teu pai e eu conversamos muito, sobre tudo, sobre como te tratamos, sobre as escolhas que fizemos. Houve uma pausa longa. Fomos muito duros contigo, muito julgadores, e perdemos tempo, precioso com o nosso neto por causa de orgulho e preconceito. Se ainda quiseres que a gente vá ao casamento, gostaríamos muito de estar lá e de conhecer o Tiago, e esse homem que se vai tornar nosso genro. Beatriz segurou o telemóvel com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Eu gostaria muito que vocês viessem, muito mesmo. Então estaremos lá. E Beatriz, desculpa por tudo. O dia do casamento amanheceu com um céu azul límpido. Beatriz acordou cedo na casa de uma amiga. Olhou-se no espelho enquanto a amiga ajeitava seu vestido simples, mas lindo, branco, de renda, delicada. Estás linda, a amiga disse, ajustando o véu curto. Estou nervosa, Beatriz admitiu. E se for tudo um sonho? E se eu acordar e descobrir que nada disto é real? É real. Vi o jeito como aquele homem olha para ti. É real demais. Na capela, Antônio esperava no altar com Tiago ao colo. O bebê estava vestido com um pequeno fato que o fazia parecer um cavalheiro em miniatura. Estava inquieto, olhando para a porta, esperando pela mãe. Os convidados eram poucos, mas cada um ali presente significava algo especial. Doutor Francisco e a esposa, as amigas de Beatriz, a vizinha gentil. E no último banco, com expressões mistas de arrependimento e esperança, os pais de Beatriz. Quando a música começou e Beatriz apareceu na porta da capela, Antônio sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela estava radiante. Não pelo vestido ou pela maquilhagem simples, mas pelo brilho nos olhos, pelo sorriso genuíno, pela paz que emanava de todo o seu ser. Tiago, ao ver a mãe, começou a debater-se no colo de Antônio, querendo ir até ela. Mamã! Mamã! Ele chamava, estendendo os bracinhos. Beatriz riu através das lágrimas e acelerou o passo.
Quando chegou ao altar, Antônio baixou-se para que Tiago pudesse abraçá-la. Os três uniram-se num abraço, e somente depois disso o padre deu início à cerimônia. Estamos aqui reunidos, o padre começou, sua voz calorosa preenchendo a pequena capela, para celebrar a união de duas almas que se encontraram de maneira inusitada, mas que claramente foram destinadas a estar juntas. Antônio e Beatriz, vocês escolheram um ao outro não apenas como parceiros, mas como família. E esta criança, ele gesticulou para Tiago, é a prova viva de que o amor verdadeiro não conhece limites ou condições. Os votos foram simples, mas profundamente emotivos. Antônio falou primeiro, sua voz firme apesar das lágrimas que escorriam livremente. Beatriz, quando recebi aquela mensagem por engano, não imaginava que estava recebendo o maior presente da minha vida. Você ensinou-me que lar não é um lugar, mas pessoas. Que riqueza não é o que temos no banco, mas o que temos no coração. Prometo amar-te e ao Tiago todos os dias da minha vida, nos dias bons e nos dias difíceis, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ele brincou, arrancando risos da pequena congregação. Prometo ser o marido que você merece e o pai que o Tiago merece, hoje e sempre. Beatriz secou as lágrimas antes de começar a falar. Antônio, o senhor apareceu na minha vida quando eu estava no fundo do poço, quando não via saída, quando achava que teria que enfrentar tudo sozinha para sempre. Mas o senhor não apenas me ajudou materialmente, mostrou-me que eu era digna de amor, que era forte, que podia sonhar com um futuro melhor para mim e para o meu filho. Prometo ser a esposa que o senhor merece, a parceira que vai apoiá-lo em todos os momentos. Prometo honrá-lo, respeitá-lo e amá-lo com todo meu coração. O senhor escolheu ser o pai do Tiago quando não tinha obrigação de sê-lo, e isso mostrou-me o tipo de homem que é. Um homem de caráter, de honra, de amor verdadeiro. Sou abençoada por tê-lo na minha vida. Não havia um olho seco na capela. Até o padre precisou de pausar para se recompor. Pelas palavras ditas, pelos votos feitos e pelo amor que claramente existe entre vocês, eu declaro-vos marido e mulher. Pode beijar a noiva. Antônio segurou o rosto de Beatriz delicadamente e beijou-a com ternura. Tiago, ainda entre eles, bateu palminhas e riu. Os convidados aplaudiram, alguns chorando abertamente. Após a cerimônia, houve uma pequena recepção num salão simples ao lado da capela. Bolo caseiro, petiscos, sumos. Nada elaborado, mas cheio de amor e alegria. Tiago era o centro das atenções, gatinhando entre os convidados, distribuindo sorrisos e conquistando corações. Foi durante a recepção que os pais de Beatriz finalmente se aproximaram. Sua mãe, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos, olhou para Tiago com lágrimas correndo pelo rosto. Posso segurá-lo? Ela perguntou timidamente. Beatriz hesitou apenas um segundo antes de acenar positivamente. Sua mãe pegou Tiago ao colo e olhou-o como se estivesse vendo um milagre. Ele é lindo, perfeito, e eu perdi tanto tempo, mas não precisa de perder mais, Beatriz disse suavemente. Ele está aqui. Nós estamos aqui. Seu pai, um homem de aparência severa que agora parecia apenas velho e cansado, aproximou-se também. Beatriz, eu não sei como pedir perdão pelo que fizemos, pelo jeito que te tratamos. Estavas passando por um momento difícil e, ao invés de te apoiar, julgamos-te, afastamos-te quando mais precisavas de nós. Pai, não, deixa-me terminar. Provaste que és mais forte do que eu jamais fui. Criaste este menino sozinha, trabalhaste duro, mantiveste a tua dignidade. E encontraste um homem de bem que te ama de verdade. Estou orgulhoso de ti. Deveria ter dito isto há muito tempo. Beatriz abraçou o pai, anos de mágoa começando a dissolver-se. Não seria um processo instantâneo, mas era um começo. Antônio observava a cena de longe, feliz por ver Beatriz reconciliando-se com os pais. Dr. Francisco aproximou-se dele, colocando uma mão em seu ombro. Fez algo muito especial aqui, Antônio. Construiu uma família do nada. Deu a esta mulher e a esta criança algo que o dinheiro não pode comprar. Eles deram-me muito mais do que eu dei,
A eles, Antônio respondeu. Deram-me propósito. Deram-me um motivo para acordar feliz todas as manhãs. Deram-me um lar de verdade. A festa simples continuou até o início da noite. Quando todos já haviam ido embora, Antônio, Beatriz e Tiago ficaram sozinhos na capela silenciosa. Sentaram-se num dos bancos, Tiago finalmente dormindo nos braços de Beatriz. Somos uma família agora, Beatriz murmurou, olhando para a aliança em seu dedo. Oficialmente, legalmente, de todas as formas. A melhor família que eu poderia ter pedido, Antônio concordou, passando o braço ao redor dos seus ombros. Naquela noite, foram para o apartamento de Antônio pela primeira vez como família. O quarto de Tiago, agora totalmente redecorado, esperava-os. Antônio colocou o bebê delicadamente no berço novo e os dois ficaram ali, observando-o dormir. Obrigada, Beatriz sussurrou. Por tudo. Por não desistir de nós. Por nos escolher. Por nos amar. Obrigado a si por me deixar fazer parte das vossas vidas. Por confiar em mim. Por me dar uma família. E ali, naquele quarto cheio de amor e esperança, selaram o compromisso que haviam feito. Não apenas como marido e mulher, mas como pais, como parceiros, como companheiros de jornada. Uma família que nasceu de um erro de digitação, mas que se revelou ser exatamente o que todos eles precisavam para serem completos. Os primeiros meses de casamento foram um período de adaptação doce e transformador. Beatriz ainda trabalhava, apesar dos protestos gentis de Antônio. Ela precisava de manter sua independência, sua identidade própria. Mas agora dividia seu tempo entre a amadora e o apartamento luxuoso em Lisboa, que agora também era seu lar. Eventualmente, porém, a praticidade falou mais alto. Manter 2 lugares não fazia sentido, especialmente com Tiago crescendo e precisando de mais espaço. A mudança definitiva para o apartamento aconteceu naturalmente, quando Beatriz finalmente se sentiu pronta. Mas não foram só eles que se mudaram. Beatriz insistiu em levar alguns móveis da casinha. O sofá gasto onde tantas vezes amamentara Tiago nas madrugadas difíceis. Aqueles objetos simples ganharam lugar de honra no apartamento luxuoso, criando uma fusão perfeita entre os 2 mundos. Antônio também fez mudanças em sua vida. Delegou mais responsabilidades para seus sócios de confiança e passou a trabalhar menos horas. Queria estar presente para Tiago, para Beatriz, para a família que construíra. O processo de adoção finalmente concluiu-se quando Tiago completou 1 ano. O dia em que Antônio oficialmente se tornou o pai legal do menino foi tão emocionante quanto o dia do casamento. No registro civil, com Beatriz ao lado, Antônio segurou Tiago ao colo enquanto o processo era finalizado. Parabéns, senhor Fernandes, o funcionário disse com um sorriso. O senhor agora é oficialmente o pai de Tiago Rocha Fernandes. Tiago Rocha Fernandes. O nome soava perfeito, carregava a força da mãe e a proteção do pai. Obrigado, Antônio disse, a voz embargada, por me dar esta oportunidade, por permitir que eu seja o pai deste menino incrível. Aquela noite em casa, Antônio colocou Tiago na cama e ficou observando-o dormir por longos minutos. Meu filho, ele sussurrou. Oficialmente, legalmente, e em todos os sentidos que importam, tu és meu filho. Foi alguns meses depois, quando Tiago tinha 1 ano e meio, que Beatriz começou a sentir sintomas familiares. Náusea matinal, cansaço excessivo. Inicialmente tentou ignorar, mas quando os sintomas persistiram, fez um teste. 2 linhas. Grávida. Beatriz sentou-se no chão, olhando para o teste, sentindo uma avalanche de emoções. Estava grávida. Teria outro filho. Tiago teria um irmão ou irmã. E desta vez, não estaria sozinha. Teria um marido ao seu lado. Quando Antônio chegou do trabalho naquela noite, Beatriz estava na cozinha. Ela planeara uma forma criativa de contar a novidade, mas ao vê-lo, toda a preparação foi por água abaixo. Estou grávida. Ela simplesmente soltou. Antônio congelou, piscou, olhou para ela. O quê? Estou grávida. Descobri hoje. Estou grávida. O rosto de Antônio passou por várias expressões em segundos.
choque, incredulidade e, então, pura alegria. Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos largos e a pegou nos braços. Vamos ter um bebê? Um bebê nosso? Vamos ter um bebê, Beatriz confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Antônio a colocou de volta no chão e ajoelhou-se, colocando as mãos sobre a barriga dela. Olá, bebê, aqui é o teu papá. Ainda não sabemos quem és, mas já te amamos muito. Vais ter o melhor irmão mais velho do mundo. Tiago, sentindo que algo importante estava acontecendo, gatinhou até eles. Bebê, ele disse, uma das palavras novas que estava aprendendo. A gravidez de Beatriz foi completamente diferente da primeira. Desta vez, tinha todo o suporte necessário. Dr. Francisco acompanhou tudo de perto. Havia paz, segurança, amor. Antônio estava presente em cada ecografia, segurava sua mão, atendia todos os seus desejos culinários estranhos no meio da madrugada. Quando descobriram que seria uma menina, Beatriz chorou de emoção. Uma menina. Vou ter uma filha. Vamos ter uma filha, Antônio corrigiu, beijando sua testa. Escolheram o nome juntos. Inês, Beatriz sugeriu finalmente. É um nome doce, forte. Inês Fernandes, Antônio testou. É perfeito. Enquanto esperavam a chegada de Inês, Antônio tomou uma decisão importante. O apartamento, por mais luxuoso que fosse, era no meio da cidade caótica. Ele queria que seus filhos crescessem com espaço, com natureza. Comprou um terreno grande numa zona tranquila de Sintra. E então, começou a projetar a casa dos sonhos deles. É nossa casa. Tem que refletir nós dois. Beatriz envolveu-se no projeto com entusiasmo. Escolheu cores, layouts, decidiu que queria uma cozinha grande e aconchegante. Queria um quintal com árvores de fruto, uma área de jogos para as crianças, um jardim. Inês nasceu numa manhã de primavera. O parto foi tranquilo. Quando a bebé finalmente chegou, Antônio olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu seu coração transbordar. Ela é linda, Antônio disse, maravilhado. Parece-se contigo. Tiago, agora com 2 anos, foi apresentado à irmãzinha. Ele olhou para a bebé com curiosidade. Mas quando Inês segurou seu dedinho com sua mãozinha minúscula, ele sorriu. Minha, ele declarou. A mudança para a casa nova em Sintra aconteceu quando Inês tinha 3 meses. Era uma construção térrea e espaçosa, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural. O quintal era imenso, com relva, árvores e um baloiço colorido. É perfeito, Beatriz disse, andando pelos cômodos com Inês ao colo e Tiago correndo excitado. É exatamente o que uma casa deveria ser. Os meses transformaram-se em anos. Tiago cresceu, curioso e inteligente. Antônio matriculou-o numa escola excelente, mas também garantia que o menino entendesse a importância do trabalho duro e da humildade. Frequentemente levava-o para visitar suas obras. Viste aquele senhor ali? Antônio apontava para um pedreiro experiente. Ele é um artista. Nunca olhes de cima para ninguém que trabalha honestamente. Inês cresceu doce e determinada, uma combinação perfeita da força da mãe e da gentileza do pai. Tinha 2 anos quando correu seus primeiros passos, direto para os braços de Tiago, que a esperava com orgulho. Beatriz voltou a trabalhar, mas de uma forma diferente. Com o apoio de Antônio, abriu uma empresa de serviços que empregava outras mulheres em situações vulneráveis, oferecendo salários justos e respeito. Ela nunca esqueceu de onde veio. Você está a fazer mais diferença do que qualquer doação que eu já fiz. Antônio disse orgulhoso. Os pais de Beatriz tornaram-se presença constante na vida dos netos. O arrependimento inicial transformou-se em amor incondicional. Seu pai derretia-se quando Tiago e Inês estavam por perto. O importante é que estamos todos juntos agora, Antônio dizia nos churrascos de família no quintal. O passado não pode ser mudado, mas o futuro é nosso para construir. Num domingo tranquilo, 5 anos após aquela madrugada chuvosa quando tudo começou, a família estava reunida no jardim em Sintra. Tiago, agora com 6 anos, ensinava Inês, com 3, a andar de bicicleta com rodinhas. Beatriz estava sentada num baloiço de jardim observando a cena.
Antônio sentou-se ao lado dela. Lembras-te daquela noite? Ele perguntou. Quando digitaste o número errado. Beatriz riu suavemente. Como poderia esquecer? Eu estava tão desesperada. Nunca imaginei que seria o começo de tudo. Foi a melhor coisa que já me aconteceu, Antônio disse. Aquela mensagem levou-me até ti, até ao Tiago, até esta vida que construímos. Papai, mamã, olhem para mim! Tiago gritou pedalando orgulhoso. Muito bem, campeão! Antônio gritou de volta. Antônio olhou para a família que tinha agora. 2 filhos saudáveis. Uma esposa que amava com todo o seu ser. Uma casa cheia de vida. Pensou na jornada que fizera, desde o menino pobre de Marvila até ao empresário de sucesso, sempre sentindo que faltava algo. E então, pensou em como uma simples mensagem de texto mudara tudo. Sabe o que é engraçado? Ele comentou. Passei anos construindo prédios, criando estruturas de betão e aço. Achava que esse era o meu legado, mas agora percebo que o que realmente importa está bem aqui. Esta família. E que legado bonito, Beatriz concordou. Inês tropeçou e caiu na relva, mas ao invés de chorar, riu e levantou-se sozinha. Tiago correu para ajudá-la de qualquer forma. Eles vão ficar bem, Antônio observou. Temos criado eles com amor, com valores corretos. O Tiago sabe que foi adotado, que eu escolhi ser o pai dele, e isso falo sentir-se ainda mais amado. Era verdade. Numa conversa delicada, quando Tiago tinha 5 anos, contaram-lhe sobre a adoção. Explicaram que Antônio tinha escolhido ser seu pai de todas as formas. Tiago ouvira atentamente e dissera: Então escolheste-me? De verdade? De verdade, campeão. Entre todos os meninos do mundo, eu escolhi-te a ti. Tiago abraçara Antônio com força e sussurrara: Eu também te teria escolhido a ti, papá. Agora, observando os filhos brincarem, Antônio sentiu uma gratidão profunda, não pela riqueza material, mas pela riqueza emocional. Pela família que acordava aos domingos para fazer panquecas juntos, pelas noites de filme no sofá, pelos jantares onde riam de piadas parvas. Acho que devíamos comemorar, Beatriz sugeriu de repente. Comemorar o quê? 5 anos desde aquela noite. 5 anos desde que apareceu na minha porta com sacos de leite e fraldas como um anjo. 5 anos desde que as nossas vidas mudaram. Antônio sorriu. Como queres comemorar? Do nosso jeito. Simples. Que tal pizza caseira hoje à noite? Podemos fazer todos juntos na cozinha. Perfeito. Absolutamente perfeito. E realmente era. Mais tarde, naquela noite, a cozinha estava uma confusão. Farinha espalhada, molho de tomate em lugares improváveis, Tiago com queijo no nariz e Inês com as mãos cobertas de massa. Mas as risadas enchiam o ambiente. Enquanto as pizzas assavam no forno, enchendo a casa com o seu aroma, Antônio olhou ao redor. Beatriz estava limpando o rosto de Inês. Tiago contava animadamente sobre algo da escola. Era uma cena de caos organizado, de vida real sendo vivida. Amo-te, ele disse a Beatriz. Ela olhou para ele e sorriu. Eu também te amo. Nós também vos amamos, Tiago gritou, puxando Inês para um abraço que a fez gritar de alegria. Antônio juntou toda a família num abraço coletivo. E naquele momento, cercado pelas pessoas que amava, numa casa que construíra, mas que eles tornaram um lar, Antônio soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. A vida não era perfeita, mas era real, era verdadeira. E tudo começara com um simples erro de digitação que se revelou ser o acerto mais importante de suas vidas. Aquela noite depois, que as crianças foram para a cama, Antônio e Beatriz ficaram no terraço da casa em Sintra, observando as estrelas. Obrigada, Beatriz disse suavemente. Por quê? Por acreditares, por não desistires, por me dares a família que eu sempre sonhei, mas nunca achei que mereceria. Beatriz. Antônio virou-se para encará-la, segurando seu rosto. Tu sempre mereceste isto e mais. E vou passar o resto da minha vida a certificar-me de que o saibas. Eles beijaram-se sob as estrelas, marido e mulher, parceiros de vida.
sobreviventes de passados difíceis que escolheram construir um futuro bonito juntos. A mensagem errada enviada num momento de desespero levara a um encontro improvável. O encontro levara a uma conexão inesperada. A conexão florescera em amor. E o amor construíra uma família que nada nem ninguém poderia destruir. Às vezes, pensava Beatriz enquanto descansava a cabeça no ombro de Antônio. Os erros mais acidentais levam aos destinos mais perfeitos. Às vezes, os caminhos mais tortuosos conduzem-nos exatamente para onde precisávamos estar desde o início. E ali, naquela casa cheia de amor, com seus filhos dormindo tranquilos, com um marido que a amava incondicionalmente, Beatriz finalmente entendera o verdadeiro significado de lar. Não era sobre paredes, era onde o amor morava. Era onde você era aceito, exatamente como era. E naquela noite estrelada, com o som suave da respiração de suas crianças ecoando pela casa, Beatriz e Antônio souberam que haviam finalmente encontrado o que sempre buscaram. Haviam encontrado o lar. Haviam encontrado a paz. Haviam encontrado um no outro e em seus filhos o verdadeiro propósito da vida. E tudo começara com uma mensagem simples, enviada ao número errado, na madrugada mais escura, que se transformara na luz que iluminaria o resto de suas vidas.